Sim, querido, nós hoje vamos trabalhar com o módulo Desenvolvimento de Habilidades da ICT e, antes de mais nada, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que nos dá para partilharmos sobre este módulo. Pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria suficiente para podermos aplicar este módulo nos nossos ministérios, nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a identificar áreas possíveis de ser aplicado este módulo com muita sabedoria e muita graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós falamos, nosso módulo, nesta fase ou nesta temporada, é sobre o desenvolvimento de habilidades de ICT ou mesmo a questão de literacia digital aplicada à teologia. Passados 500 anos de reforma, podemos dizer que hoje a tecnologia se defronta com outra revolução religiosa, uma verdadeira reforma digital. Não é necessariamente a reforma religiosa, entre aspas, que nós tivemos praticamente no fim do século XV, entrando no século XVI, e que não só era a reforma religiosa que existia na altura, o que estava acontecendo, havia reforma em várias áreas, não é, da esfera social, como o caso de renascimento político, renascimento humanístico, até mesmo nas próprias artes. E é preciso deixar claro aqui que esta reforma digital está a acontecer no ambiente social, cultural, contemporâneo, onde nós vivemos hoje. Se a reforma histórica envolveu o complexo de eventos ocorridos principalmente a partir de 1517, quando o monge agostiniano alemão Martinho Lutero publicou suas 95 teses que se espalharam muito rapidamente por toda a Alemanha, graças também à nascente imprensa, desencadeando uma controvérsia teológica que foi muito além do que o próprio Lutero pensava e pretendia. Hoje, teríamos um número incalculável de teses sobre a fé, publicadas exponencialmente por incontáveis luteros conectados em rede, gerando ambientes multirreligiosos marcados pelo pluralismo. Percebemos a partir disto, não é, destes trechos, que tivemos a revolução ou seja, a reforma religiosa que teve Martinho Lutero como uma das figuras emblemáticas ou um dos pais, praticamente. No entanto, ele não foi o único precursor, ou seja, ele teve um caminho preparado de John Huss, John Wycliffe e outros, e ele entra praticamente, e sobretudo com as suas 95 teses, não é? Quando ele publica as suas 95 teses no Wittenberg, então ele praticamente manifesta de forma estrondosa as suas convicções e desencadearam fortemente a reforma. Agora, hoje, como estamos a dizer, que a reforma que temos não é apenas uma reforma a nível religioso, dentro de quatro paredes, ou mesmo fora da esfera religiosa. Temos hoje uma reforma que vai mais além da religião, ou seja, vai mais além do espiritual. Temos, neste caso, a reforma digital, a reforma tecnológica. O facto de dissermos que vai mais além não significa que seja melhor. Pelo contrário, é preciso que, vamos ver mais à frente, é preciso que o religioso o espiritual, o sagrado e o digital entrem em diálogo e podemos perceber bem mais à frente a importância de acoplarmos ou acomodarmos a reforma digital dentro daquilo que nós entendemos como herança cristã ou como cosmovisão cristã. Com o desenvolvimento da internet e do ambiente digital, as pessoas hoje encontram novas reformas ou novas formas de relação e de interação, sem fronteira de espaço e sem limites de tempo. Podemos perceber claramente hoje que a nossa forma de interagir
a nossa forma de se relacionar ultrapassa os limites das paredes, ultrapassa os limites geográficos, não é? Ultrapassa várias barreiras de distância. Antigamente, tínhamos essa dificuldade de poder se conectar com pessoas que estavam distantes, ou mesmo de fazermos um intercâmbio cultural com essas pessoas ou com pessoas distantes. Mas hoje isso já é possível, o que significa que a internet, a reforma digital e as tecnologias que nós temos hoje, as TICs, tecnologia de informação e comunicação social, têm ajudado bastante, ou apoiado bastante para a interação, ainda que seja virtual, e também para a para ultrapassar ou quebrar as barreiras que em algum momento limitam praticamente ou limitavam a nossa interação, comunicação ou mesmo a permanência de contacto, ainda que virtual. As últimas décadas foram marcadas por uma reviravolta comunicacional, uma verdadeira revolução desde o surgimento das interfaces gráficas dos computadores com, com a Apple em 1984 e da Rede Mundial de Conexões Digitais, o World Wide Web, que nós conhecemos praticamente como www, não é 1992. Estamos a dizer que temos estas reviravoltas, estas revoluções começaram, não é, desde estas épocas que nós mencionamos aqui, e essas revoluções vão continuar, essas mudanças continuam e atingem hoje, atingem a nossa geração e vão atingir também as gerações posteriores. A forma protestante do século XXI, não é? É silenciosa. É interessante, porque na nossa mente já está codificado, não é? A questão da reforma protestante do século XVI e depois outras demais reformas, mas agora a reforma protestante do século XXI é silenciosa. Nasce na sociedade, modifica crenças, estabelece outros modos de visibilidade e reorganiza vínculos dentro e fora da igreja. A reforma protestante do século XXI não é somente teológica, é também mediática. Estamos a dizer que é mediática porque as condições pelas quais as igrejas se inserem no mundo e realizam seus ministérios na sociedade mudaram nos últimos 500 anos. Estamos a dizer que a forma de se fazer cultos hoje, ou nesses últimos 500 anos, não são as mesmas formas que faziam cultos há 2000 anos atrás. Estamos a falar em termos de dinâmicas de mudança. Algumas coisas, em termos de princípios litúrgicos, continuam, mas a forma, não é, de transmitir, de partilhar, se calhar até de organizar os nossos cultos mudam, sobretudo nesta era que nós hoje chamamos de era digital. Mas mudaram ainda mais radicalmente de uns anos para cá, ou de 20 anos para cá, por conta dos processos de mediatização que têm se tornado cada vez mais referência para interações sociais de toda a ordem, inclusive no que se refere às questões últimas e transcendentes. Portanto, diante deste cenário, a teologia e o ministério precisam se repensar e se fazer também em rede. Estamos a dizer que diante dessas vicissitudes, transformações, mudanças, não é? Midiáticas ou em termos de tecnologias ou da mídia, nós também, ou seja, a igreja, a teologia, também é convocada neste momento a um debate de reflexão, é convocada a pensar, mas ao mesmo tempo, além de pensar, é convocada a repensar de não só se fazer no modelo tradicional apenas, mas também se fazer em rede. E o que nós podemos perceber aqui sobre teologia e novas TICs? Somos uma sociedade tecnológica, o avanço das novas TICs é bem-vinda e traz consigo muitas oportunidades e vários desafios éticos e teológicos para a igreja. Tecnologias de informação e comunicação social é uma expressão que se relaciona ao papel da comunicação na moderna tecnologia de informação. Primeiro, é preciso deixarmos claro que nós, como sociedade, somos uma sociedade
definitivamente pós-tecnológica, que estamos em constante progresso, em constante mudança, em constante transformação. E é preciso que no nosso repensar, na nossa, em nossos momentos de reflexão, entendamos que as TICs não vêm para lutar conosco, as TICs não devem ser bloqueadas ou rejeitadas. Pelo contrário, devemos verificar as TICs como uma oportunidade. Não obstante terem desafios éticos e teológicos que nos trazem, precisamos ver o que é possível aproveitar das TICs no contexto de teologia e do ministério. Mas, ao mesmo tempo, o que dentro daquilo que as TICs nos apresentam, podemos rejeitar que não coaduna com o ministério. Sabemos aqui que tecnologias de informação e comunicação é uma expressão que relaciona o papel da comunicação na moderna tecnologia de informação e TICs são todos os meios, equipamentos e programas usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação. Agora mesmo estou a usar uma tecnologia digital em termos de uma plataforma digital, neste caso Zoom, até o próprio equipamento informático aqui, para partilhar esta aula, de tal forma que os nossos irmãos que não podem estar numa aula síncrona possam acompanhar as aulas de forma assíncrona. Aí eles não perdem nenhuma matéria. A primeira revolução foi a produção, não é? Os historiadores, aliás, chamam este momento que nós nos encontramos de a quarta revolução. Isto porque a primeira revolução foi produção mecânica, ou seja, foi a produção mecânica que é do século XVII e XVIII, que vigorou nesses séculos, e a segunda veio com a descoberta da eletricidade no século XIX e XX, e no início da década de 60 houve a terceira revolução, que com o advento da internet, e agora a tecnologia e o digital é entendido como a quarta revolução. Então, bem-vindos à quarta revolução. Estamos dentro da quarta revolução, estamos vinculados à quarta revolução, neste caso de tecnologia e do digital. E sendo pessoas que estão dentro desta revolução ou desta era digital, cabe aqui que desenvolvamos aquilo que chama-se capacidade de adaptação dentro dessas tecnologias, ou seja, dentro desta era que nos é apresentado, e também dentro dos desafios que esta era também nos proporciona. Amigos, o uso das mídias digitais propicia a educação teológica e a igreja chegar a todos os lugares. Como estava a dizer, o que nós não conseguíamos chegar ou fazer sem as mídias, hoje, graças a Deus, conseguimos fazer. Onde nós não poderíamos chegar porque tínhamos dificuldades teológicas, ou seja, tínhamos dificuldade em relação à distância geográficas, e para podermos chegar, nós conseguimos chegar. Hoje é possível fazer-se uma pregação e ser ouvido por várias pessoas do mundo. Esta pregação ser ouvida por várias pessoas através de, de podcast, através de YouTube e através de Instagram, de TikTok, podemos chegar a vários lugares. Então, as tecnologias digitais não são necessariamente maus em si. Vamos ver mais em frente o que faz com que a tecnologia seja bom ou seja mau. Não é porque em si é mau. Então, hoje, para a educação teológica, a tecnologia vai nos permitir ou nos permite que nós cheguemos a lugares que sem ela teríamos dificuldade de chegar, ou se chegássemos, levaríamos mais tempo para podermos chegar a esses lugares. Ilustres, vídeos no YouTube, Instagram, TikTok, podcast e outros recursos tecnológicos facilitam a comunicação e aumentam o nosso alcance. Quer dizer, em vez do nosso alcance estar circunscrito a Inhambane, a Vilanculos, Maputo ou outros locais do país, o nosso alcance com as tecnologias digitais pode ultrapassar esses limites geográficos, esses limites distritais, limites provinciais e limites do país todo e conseguimos chegar aonde sem elas não conseguiríamos chegar.
o nosso alcance em termos de número de pessoas também aumenta, o que significa que é uma pregação que em algum momento é feita, um ensino que é feito para 10 pessoas num culto presencial, num culto online ou um culto híbrido, que é online e presencial simultaneamente, ou que acontece numa live presencial, mas também diante de uma live pode atingir ou alcançar mais pessoas do que em algum momento alcançaríamos sem essas tecnologias. Irmãos, um desses recursos é a chamada inteligência artificial, que ainda é algo que nos desafia e precisamos nos preparar melhor para fazer o uso dessa tecnologia. Através dela, hoje, neste caso, a inteligência artificial, temos hoje o chat GTP, o metaverso, que está ganhando cada vez mais espaço na atualidade e pode ser uma ferramenta pedagógica importante quando tivermos condições de dominar essa tecnologia. O que significa que é importante que dominemos tecnologias como inteligência artificial, metaverso, não olhemos essas tecnologias como a tonalidade de rejeição, não olhemos essas tecnologias com vilpêndio, com menosprezo, e nem satanizemos essas tecnologias. Pelo contrário, verifiquemos o que é aproveitável, se é que o português nos permite dizer assim ou falar desta forma, para podermos alavancar o nosso trabalho e também ampliar a nossa abrangência. O metaverso é um mundo virtual onde as pessoas, através de seus avatares, podem interagir umas com as outras em vários lugares do mundo em tempo real. E isso já é uma realidade, especialmente no mundo dos games online, que os adolescentes, que o digam isso, adolescentes e jovens. As possibilidades são imensas, portanto, é necessário desenvolver uma política cognitiva de educação. É preciso compreender que não se trata de substituição, ou seja, de simplesmente trocar uma metodologia por outra, mas de coexistência. Estamos aqui a dizer que não está se a aventar ou avançar a possibilidade de trocar o tradicional que já vinha a ser feito e não a tradição, o tradicional e não a tradição, em favor das tecnologias digitais. Não, estamos a dizer que é preciso que haja um diálogo, é preciso que haja uma conversa, é preciso que haja uma aproximação entre o tradicional, o modelo tradicional de fazer o culto, de pensar a teologia e de fazer a própria teologia, e o modelo atual ou moderno, ou mesmo contemporâneo, se quisermos seguir a periodização das épocas, não é? De fazer o culto, de fazer o ministério e a teologia. Então é preciso que haja uma coexistência e não necessariamente exclusão. A relação entre a tecnologia e fé pode ser explorada a partir de diversas perspectivas, como teológica, não é? Ética e prática. Quer dizer, se nós queremos discutir teologia e fé, temos três elementos aqui que temos que considerar. A questão de entendermos a tecnologia numa perspectiva teológica, as suas implicações teológicas, as suas implicações éticas e as suas implicações práticas. Esta tecnologia tem essas três implicações. E vamos ver com detalhes de que forma a tecnologia incide na perspectiva teológica, ética e prática. É preciso entender que a fé, com suas raízes na reforma protestante, já tínhamos falado dela no início, especialmente nos ensinamentos de figuras como John Calvino, Martin Lutero e outros reformadores, tem uma abordagem única sobre a vida cristã, a autoridade das Escrituras e o papel da humanidade no mundo. O que significa que o conteúdo material relacionado à vida cristã, relacionado à autoridade das Escrituras e ao papel da humanidade no mundo numa perspectiva divina ou na cosmovisão divina, não muda. A essência permanece, mantém-se. O que é preciso entendermos é que a forma como esta abordagem da vida cristã, da autonomia das Escrituras e do papel da humanidade no mundo pode sofrer alterações. E cabe a nós, os fazedores da teologia do ministério, nos adaptarmos, não é, a várias formas de entregar o conteúdo inalterável, inerrante e insubstituível.
Muitos teólogos reformadores argumentam que a inovação tecnológica não é intrinsecamente boa ou ruim, é aquilo que eu estava a dizer, mas depende de como ela é utilizada. A tecnologia pode ser uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida, promover a justiça social e a prosperidade, mas também pode ser usada de maneiras que distorçam ou destruam a criação, como na criação de armas, poluição ambiental ou manipulação genética. Vamos aqui dizer a tecnologia não é boa e má por si mesma. A inovação tecnológica não é porque é tecnologia, então é má. Ou porque é tecnologia, então é espiritual, então é sagrado. Não, não é por aí. O uso dessa tecnologia, a forma como nós usamos a tecnologia é que vai definir se estamos a usar da melhor forma ou estamos a usar maleficamente. É por isso que se diz, não é, neste texto, que a tecnologia pode ser uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida. Hoje existem até consultas que podem ser feitas virtualmente, até áreas de saúde que são feitos a nível virtual. E hoje algumas pessoas estão tendo apoio praticamente de forma à distância, ou seja, é à distância ou até apoio psicossocial à distância. O que é que significa isso? A partir das tecnologias, das plataformas digitais que nós temos à disposição, podemos usar para o bem, podemos melhorar a qualidade de vida. Hoje as pessoas, a maioria das pessoas, por conta do tempo e se calhar até de custos financeiros ou pecuniários, não se deslocam para o ginásio, mas eles fazem exercícios em casa, exercícios físicos em casa usando aplicativos. E tem muitas outras coisas que são usadas para melhorar a qualidade de vida que advém da tecnologia. Então, a tecnologia é uma ferramenta que a teologia e o ministério devem ter como aliado e não necessariamente como um demônio ou como algo que tem que ser satanizado. Aliás, a inovação tecnológica pode ser usada para promover a justiça social e a prosperidade, mas também pode ser usada de maneiras que distorçam, destruam. Há pessoas que, de fato, usam a tecnologia para destruir outras pessoas, como o caso de usar tecnologias para promover filmes pornográficos que, de alguma forma, causam vícios nas pessoas e até em algum momento ações de adultério resultantes desses vícios de pornografia e de outros malefícios, ou mesmo até ataques cibernéticos. Agora aqui falamos de poluição ambiental, manipulação genética e mesmo desinformação. Então estamos a perceber aqui que a tecnologia ela pode ser útil, assim como pode ser má, dependendo da forma como a pessoa usa. Mas a tecnologia per si, ela não é má. A inovação de tecnologia por si não é má. Mas o propósito e a intenção do uso da tecnologia, ela é que tem que entrar em julgamento, ela é que tem que ser avaliada. Ética reformada, ou seja, a ética ensina que toda ação humana deve ser orientada pelos princípios bíblicos. Estamos a falar da ética bíblica, que no caso escrevemos reformado, mas estamos a dizer que a ética bíblica ensina que toda ação humana deve ser orientada pelos princípios bíblicos. Estamos a dizer que a Bíblia é a bússola, é o padrão, é o manual base que rege a nossa conduta, que rege o certo e o errado, e que deve reger também a nossa moral, a nossa moralidade dentro das nossas comunidades, com destaque para a glorificação de Deus ou para a glória de Deus. A preocupação da ética das Escrituras é que no fim seja culmine, seja doxológica, culmine para a glória de Deus, culmine para a exaltação do Senhor, mas ao mesmo tempo para o amor ao próximo. Significa que se a nossa ética tecnológica ou a nossa ética no uso das tecnologias não nos leva a praticar o ubuntuísmo, não nos leva a praticar o altruísmo, não nos leva a praticar a alteridade, o amor ao próximo, e ao mesmo tempo não nos leva a glorificar a Deus. É o momento de nós pararmos e repensarmos
que tipo de ética estamos de fato a ter. Será que esta mesma ética é de fato bíblica ou não? Portanto, o uso da tecnologia deve ser moldado por esses princípios. Princípio do amor a Deus, que é o fundamento principal, basilar, e também o princípio de amor ao próximo. Significa que é preciso que haja uma reflexão em termos da verticalidade e da horizontalidade do uso da tecnologia. Então, a atenção valoriza a sabedoria. Neste caso, os pensadores da reforma valorizam a sabedoria que é apresentada em Provérbios como um guia para tomar decisões em todas as áreas da vida, incluindo a tecnologia. Os cristãos são chamados a ser prudentes ao usar as novas tecnologias, considerando as implicações éticas, sociais e espirituais de seu uso. Por exemplo, a inteligência artificial, as redes sociais, as tecnologias de comunicação têm implicações sobre a privacidade, a verdade e as relações humanas que precisam ser avaliadas à luz dos ensinamentos bíblicos. O que é que significa isso que estamos a dizer? É que o uso da tecnologia, o uso da tecnologia ou o uso das ferramentas digitais, das plataformas digitais, precisa ser ou passar pelo crivo das Escrituras. O que significa que há uma vocação, há um chamado aqui que nós somos apresentado, proposto a ter prudência no uso das novas tecnologias. Considerando que, olha, enquanto nós usamos a tecnologia, há, de fato, o amor ao próximo que está sendo veiculado, há, de fato, a glória de Deus que está sendo veiculado ou não. O que significa que o uso prudente das tecnologias pressupõe que reflitamos ou consideremos questões éticas, sociais e espirituais no seu uso. Então, todo aquele que é cristão não usa a tecnologia de forma desenfreada ou simplesmente por usar. Ele pensa nas implicações do uso dessa tecnologia, todas as implicações. Então, é preciso pensarmos seriamente nisso. Como estamos a dizer que as redes sociais e tecnologia de comunicação têm implicações sobre privacidade, porque há pessoas que, no uso da tecnologia, podem invadir a privacidade do outro. Há pessoas que assistem à vida de outras pessoas por terem montado uma câmera de forma intencional para assistir à vida dos outros, à nudez das outras pessoas, ou mesmo o que as pessoas falam para por aí depois comentar, para por aí depois espalhar e, se calhar, até intimidar e cobrar valores. Então, é preciso que tenhamos esta consideração nas implicações do uso das tecnologias. E é preciso também que entendamos que o uso da tecnologia tem implicações não só da privacidade, mas de verdade, de relações humanas, o que significa que é preciso termos cuidado, quando usamos a tecnologia, temos que ter cuidado com a desinformação. É preciso combatermos a desinformação e há pessoas que usam tecnologia simplesmente para desinformar outras pessoas. Usam a tecnologia para expor e intimidar a vida de outras pessoas. Então, é preciso que, enquanto usemos a inteligência artificial, enquanto usamos as TICs, enquanto usamos as plataformas digitais, possamos primeiro questionar até que ponto o que nós fazemos e do jeito que fazemos está de acordo, está debaixo das Escrituras Sagradas, está glorificando a Deus, mas ao mesmo tempo está beneficiando ao próximo. A vida cristã não é limitada ao culto e às práticas religiosas, mas permeia todas as esferas da vida, incluindo o trabalho, a ciência e a tecnologia. É nesse sentido que a tecnologia não é vista como algo secular, em oposição ao sagrado, mas como a extensão da vocação humana e administração, da vocação humana de administrar e ação. Estamos a dizer que, biblicamente falando, tecnologia é uma das criatividades ou do senso gregário que Deus deu ao homem. Deus deu a criatividade, a capacidade de inovar ao homem. E o homem vai usando tecnologias para poder inovar, para ser criativo. E isto é bíblico, não há nenhum erro nisso. Então, é preciso que paremos com a questão de polarização.
com a questão de olharmos as grandes invenções, a criatividade que Deus está a dar aos cientistas e vermos isso com desdém, entre aspas, em nome da espiritualidade. Não. A tecnologia não deve ser vista como algo secular ou em posição sagrada. Pelo contrário, é preciso entender-se que é a extensão da vocação humana. Da mesma forma como Deus vocacionou médicos, vocacionou engenheiros, vocacionou sociólogos, filósofos, vocacionou diplomatas. A mesma coisa acontece na área de tecnologia. Há ITs, há programadores, há engenheiros informáticos que Deus lhes vocacionou para trazer essas ah, informações ou essas inovações que hoje nos têm beneficiado. Gente, a fé cristã e bíblica destaca a dignidade do ser humano como a imagem de Deus. Isso implica que qualquer uso de tecnologia que degrade ou desumanize o ser humano, como no caso da manipulação genética sem ética, vigilância em massa sem consideração pela privacidade, ou automação que reduz os trabalhadores humanos a condições de escravidão moderna, é moralmente problemático. Estamos a dizer que sim, a fé cristã coloca a questão do ser humano, ou o ser humano como coroa da criação, como a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, como imago Dei. E este ser humano, é preciso pensar que enquanto ele faz o uso da tecnologia, não deve em nenhum momento degradar ou desumanizar o outro. Quer dizer, o uso da tecnologia não deve nos pensar que nós estamos no poder de usá-la para manipular e desumanizar os outros, de tirar a dignidade dos nossos irmãos. Não estamos nesse privilégio, não é para isso que a tecnologia fora criada. Não é para atacarmos os nossos irmãos, nem desumanizá-la. E nem usarmos sem considerar que os seres humanos, apesar de biblicamente serem encorajados à mutualidade, também têm um direito à privacidade que deve ser respeitado. Então, irmãos, a tecnologia pode ser uma bênção quando usada para edificar a comunidade, promover a educação, a saúde e o bem-estar social, mas também pode ser maldição quando promove isolamento, superficialidade ou perca de vínculos significativos. Aí é uma chamada de atenção para todos nós, porque podemos nos perder na tecnologia e só interagirmos apenas com celulares, com computadores, simplesmente no mundo virtual e esquecermos que tem relações humanas aqui face-to-face que precisam ser desenvolvidos. É preciso que entendamos que o uso da tecnologia não deve também promover o isolamento, ou seja, não tem que promover em nós o individualismo, relacionamentos superficiais. Pelo contrário, é preciso que haja uma coexistência entre contacto físico e também contacto virtual, sempre que necessário. Então, o que define, o que faz com que o uso da tecnologia seja uma bênção ou maldição, somos nós. É a forma como lidamos com a tecnologia e a forma como encaramos essa própria tecnologia. Por isso que é preciso, como cristãos, tomarmos uma postura de usarmos a tecnologia para promover a educação, sim, para juntos crescermos. O que estamos a fazer agora? Estamos a usar a tecnologia para treinar líderes, para treinar a comunidade, para treinar pessoas que vão poder servir a Deus com qualidade, tanto no ministério dentro das paredes, mas também no ministério que pode ser desenvolvido dentro das redes. Irmãos, dentro do contexto da igreja, a tecnologia tem sido uma ferramenta importante para a evangelização, a educação cristã e o crescimento da comunidade. As plataformas digitais, por exemplo, permitem que igrejas transmitam cultos, promovam estudos bíblicos online e conectem cristãos ao redor do mundo. Porém, a igreja também precisa ser cautelosa quanto ao uso excessivo ou dependência de tecnologias digitais que pode gerar distração espiritual ou diminuir a experiência de culto presencial e comunitário, o que é uma prática central da vida cristã reformada. O que é que estamos a querer dizer com isso? É que, de fato,
precisamos ter este cuidado, porque as tecnologias nos ajudam bastante, sim, para a transmissão de cursos virtuais, estudos virtuais, não é? Ou estudos online, à distância, conecta os cristãos de todos os quadrantes do mundo, mas, ou da maior parte dos quadrantes do mundo, ou das pessoas espalhadas em vários cantos do mundo, mas também pode gerar o isolamento, aquilo que nós falamos, quando há o uso excessivo e dependência tecnológica disto. Ou seja, quando há um excesso no uso das tecnologias, quando há uma dependência total no uso das tecnologias, e ao mesmo tempo isso pode nos distrair do que é importante dos relacionamentos entre irmãos, da presença comunitária com os irmãos. Então, precisamos sempre ter o cuidado que a tecnologia não sirva de distração, não sirva de escape ou de fuga para não ter relacionamentos consistentes e significativos. Pelo contrário, que nos ajude a fortalecer os nossos relacionamentos naquilo que nós não podemos fazer fisicamente ou presencialmente, que seja possível fazer à distância, não nos furtemos porque não podemos nos encontrar fisicamente. É preciso fazermos o uso da tecnologia para que possamos dar continuidade tanto à mentoria, tanto ao aconselhamento, tanto a aulas, não é? E mais outras formas ou mais outras práticas cristãs que são necessárias ou que não são exigidas. Precisamos ter em conta que a Bíblia, enquanto um texto sagrado, não aborda diretamente conceitos de tecnologia da maneira como nós entendemos hoje. No entanto, contém alguns princípios e histórias que podem ser interpretadas como reflexões sobre o uso do conhecimento, da habilidade humana e da criação que tem correlação com aspectos tecnológicos. A tecnologia, em um sentido mais amplo, pode ser entendida como aplicação prática do conhecimento para criar soluções, e a Bíblia contém várias referências que podem ser realizadas a essa ideia, ou seja, relacionadas a essa ideia. O que significa que somos desafiados pelas Escrituras a usar o conhecimento que Deus nos deu para criar soluções. E há pessoas que estão fazendo este uso da tecnologia para criar soluções. Percebe-se que, em algum momento, as pessoas percorriam tantas distâncias para irem deixar uma carta, provavelmente no correio. Agora já pode enviar a carta por e-mail, pode-se enviar por WhatsApp a mensagem que quer enviar para qualquer outra pessoa. Então, criou-se soluções para encurtar distâncias, não é? Tanto para chegar a lugares que seria difícil, que só era possível através através de um transporte terrestre. Hoje é possível chegar a vários lugares também por transporte aéreo. Então, estamos a dizer que as tecnologias de alguma forma, vêm para facilitar a nossa vida, vieram para resolver um problema. E nós precisamos verificar isso e não nos distrairmos naquilo que é o propósito da própria inovação tecnológica. Nos apoiar e não necessariamente nos limitar. Tornar-se bênção, nos abençoar mais e não necessariamente tornar-se maldição para as nossas vidas. Vamos orar e nos encontramos no próximo vídeo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos deu para pensarmos sobre tecnologias, desperta a nossa consciência. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.